Fala aí, brother. Tá começando agora mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Podcast para quem quer mais margem, recorrência, escala em seu negócio. E hoje eu não sou o convidado, cara. Hoje eu sou um entrevistador. Voltei pro meu posto, né? Torres está ali no fundo ali, ó. Nem tá aparecendo. Ele tá aparecendo na câmera? Torres tá aparecendo? Tá não? Então ele tá só de espião hoje. É só a voz. Aí, ó. Só a voz do além. Boa. E a gente vai... hoje bater um papo, cara, com um camarada que tem uma história incrível. A gente veio aqui na casa dele, né, na academia dele, e ele vai dividir um pouquinho aí dessa história, cara. E a história dele tem uma relação muito legal, muito interessante com superação, crescimento pessoal e tem também uma parte em que a gente vai contar como que a recorrência trouxe para ele, né, mais previsibilidade, mais crescimento, mais lucratividade e o principal, cara, mais impacto da mensagem que ele carrega. Então, hoje eu estou aqui com o Fábio Coelho, da Academia do Autismo. E aí, Fábio, tudo bem, cara? Como você está? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, equipe? É um prazer estar recebendo vocês aqui na Academia do Autismo. Estou muito bem e motivado para conversar com vocês, contar um pouquinho da história. Espero que consiga passar aí nesse bate-papo algumas das questões que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Beleza, então vamos seguir aqui. Cara, eu queria que a gente começasse esse papo com você contando um pouquinho da história, cara. Como que começou a Academia do Autismo, da onde que surgiu essa ideia, né? Conta um pouquinho aí do teu background também, você, né, que veio da área de psicologia, como que tem essa relação psicólogo, autismo, Academia do Autismo? Conta pra gente. Então, Pedro, eu fui sendo levado para essa área, né? Eu costumo dizer que o autismo que me escolheu. Eu sou militar, na verdade eu era militar na Marinha, né? E fiz a faculdade de psicologia para seguir a carreira e almejar postos maiores dentro da carreira militar, e estava estudando psicologia. No final da faculdade, estudando uma outra área, na verdade, estava estudando habilidades sociais de pilotos para prevenir acidentes aéreos. Então, uma área que foi o tema, inclusive, da minha monografia na graduação. E aí, no meio do último ano da faculdade, né, recebi uma ligação da minha sogra com a minha esposa, e as duas muito emocionadas: Fábio, a gente veio na consulta aqui e o médico disse que o teu filho tem autismo. E aí o meu mundo mudou a partir de então, né? Final da faculdade de psicologia é um momento onde, quando termina a faculdade, você tem que fazer uma escolha, né? Qual é a área que você vai se dedicar. E aí, poxa, a partir disso eu comecei a estudar sobre o autismo para ajudar ele e comecei a vivenciar as dificuldades que foram que motivaram a Academia do Autismo. Dificuldades de encontrar tratamento adequado, dificuldades de encontrar profissionais para orientar, cada um falava uma coisa, a gente teve que ir para outras cidades para conseguir um diagnóstico. Dificuldades de escola, né? Uma inclusão escolar, as escolas, uma joga para a outra e você não encontra nenhuma escola aí para fazer um trabalho efetivo. E aí a gente começou então primeiro eu comecei a estudar cada vez mais essa área, especialização, cursos fora, Tudo focado em ajudar o teu filho a se desenvolver. Ajudar ele a se desenvolver, perfeito. E ao mesmo tempo a minha vida profissional começou a mudar. Eu me formei especialista em autismo, comecei a ajudar o meu filho, mas aos poucos outras famílias começaram a me procurar. E aí de uma que procura, de outra que procura, de grupos de pais, daqui a pouco eu tinha o meu consultório atendendo crianças com autismo. E isso foi me levando cada vez mais a estudar mais e ajudar mais pessoas. Organizamos alguns eventos presenciais para capacitar ainda, né, os profissionais aqui da região, já que muitos procuravam, não tinham conhecimento, e os que atendiam os meus filhos, a mediadora escolar, a professora, a fono, a psicóloga, os que atendiam o meu filho não tinham capacitação. Então a gente trazia pessoas de fora para capacitar eles. E desses eventos a gente começou a pensar, né, em fazer algo um pouco maior, né? No mesmo tempo, a gente começou a tentar ajudar a PAI aqui da cidade, que estava fechada, e pensamos em organizar um simpósio, né, um evento. Durante a organização desse simpósio, em 2016, e que visava ajudar a PAI, surgiu a ideia, né, que estava eu, Gabriel, Vinícius, a equipe que está até hoje, né, surgiu a ideia de, poxa, vamos fazer também online. Vamos fazer o evento presencial, mas vamos fazer online, que a gente alcança mais pessoas. E foi um evento assim,
de sucesso, um evento que deu super certo. E a partir de então a gente começou a produzir conteúdos online, né? Desse evento surgiu um curso, surgiu um outro curso, e aí eu comecei a ficar muito dividido. Comecei a ficar com a Marinha, comecei a ficar com um consultório cada vez mais cheio, e comecei a ficar com um curso online aqui, um trabalho online ali. Então era foi um paralelo, período, né? Então o online era o paralelo e a Marinha era a tua prioridade ali, que era a tua carreira militar. Você tinha um consultório que começou dessa forma, né, buscando ajudar e aí melhorar a questão da vida dentro da tua própria casa, e acabou refletindo em ajudar outros pais também. E aí o curso online em paralelo ali, né? A área do digital estava ali em paralelo. Então, assim, eu saía da Marinha 4 horas da tarde, eu ia para o consultório, atendia até às 9, 9h30, 10 horas da noite, eu fazia uma reuniãozinha para fechar ali alguma coisa do online. E o pessoal, a equipe do online sempre, Fábio, tem que produzir conteúdo. E eu, como se fosse assim, algo extra ali, algo que estava, né, guardadinho ali, né? E aí, assim, nesse período eu estava, além de toda a questão emocional envolvida, né, de trabalhar na área, ainda com aquele receio de expor meu filho, né, e com alguns cuidados a mais, né, nesse sentido, e precisando fazer uma escolha profissional também, né, porque eu não conseguia mais dar conta das 3 áreas e eu precisava decidir. E aí veio algo que para mim foi decisivo, né, que eu tenho minhas crenças, né, que foi o diagnóstico do meu segundo filho, né. Minha esposa engravidou, veio o Fernando, e o Fernando também teve autismo. E aí eu pensei assim, poxa, é o caminho, né? Eu não tenho como mudar o que... Você entendeu isso como um sinal? Eu entendi como um sinal de que assim, eu precisava me dedicar mais a essa área. Então, eu praticamente, né, fui me desligando, né, do trabalho militar, fui me dedicando mais ao autismo. Depois eu pedi a saída da Marinha e comecei a trabalhar com consultório e me dedicando mais aos cursos online. Cada vez chegou um momento que eu precisei escolher também entre o consultório e o curso online, porque os cursos online estavam dando muito retorno, assim, no sentido de trabalho. Como que foi? Qual foi esse ponto da virada, assim? Quando que você decidiu virar a chave completamente e focar no digital, assim, de uma forma como que o digital ele saiu de ser o paralelo para virar o principal? Conta pra gente. Eu gostei muito do trabalho online. Eu acho que o alcance é muito maior. Eu encontrei uma equipe assim de amigos e eu me sentia muito bem nesse ambiente. E o atendimento em si, ele pesa no sentido de você não ter ali uma previsibilidade também. E eu não conseguia dar conta dos dois, né? Então, eu precisei fazer uma escolha, e a minha escolha foi exatamente essa. Eu não consigo fazer as duas coisas bem feitas, né? Eu acho que esse é o ponto, né? A gente, às vezes, quer abraçar o mundo e fica no nível médio em tudo. Então, a gente resolveu entrar de cabeça no mercado online, né? Trabalhar com conteúdo online, com cursos online, criar uma instituição realmente dedicada a esse trabalho, e não ser somente um extra, né? E, para isso, eu abri mão dos atendimentos. Eu saí do atendimento, montei uma equipe, né, preparei para isso, montei uma equipe de atendimento online. Hoje eu dou de atendimento presencial, né, a equipe terapêutica. Hoje eu dou supervisão para essa equipe, existe a clínica, eu tenho uma clínica aqui na região, mas eu não faço os atendimentos diretos, né? Então, ao invés de todo dia atender 10 crianças, eu tenho um dia na semana que eu dou supervisão para a equipe. Legal. Então, isso me colocou numa situação de mais tempo Conseguiu, livre. de alguma forma, escalar um pouco, né, isso, prestar ainda o serviço à comunidade, né, mas conseguir direcionar foco para o teu trabalho online, que você consegue impactar mais pessoas. Perfeito, porque aí a equipe, eu alcanço mais pessoas, porque eu atendia 30 crianças, se eu tenho 20 terapeutas, eles atendem 300. Né? E no online eu consegui me dedicar a ter uma instituição, produzir conteúdos, me dedicar realmente a algo que não pode ser algo extra, né? Você quer trabalhar nessa área, você precisa entrar de cabeça, estudar, e tem muito o que estudar, né? Então eu decidi direcionar os estudos para esse momento, né? Sim. Uma coisa legal é que quando você entrou para o online, você já não entrou de cara vendendo de forma recorrente, né? Você já não entrou na recorrência. Como que foi esse passo
já dentro do online, começando a fazer as vendas e tendo algum resultado já, né? Que inclusive te abriu os olhos para você virar o jogo. O que mudou entre a tua ideia de negócio antes e depois do modelo de recorrência? Então, tiveram algumas questões. Assim, a primeira delas é a organização, organização pessoal, como eu estava te falando. A gente precisava ter um modelo de negócio que tivesse mais previsibilidade, que tivesse assim algo que eu pudesse, por exemplo, sair da Marinha, que era um valor bem menor, mas um valor fixo mensal, sair do consultório. Eu não poderia ficar trabalhando com lançamento de cursos a cada 3, 4 meses, que poderia ou não dar um retorno. Então, a gente precisava de mais essa previsibilidade para poder contratar funcionários, para poder ter os custos da empresa bem organizados e, a partir disso, ter um impacto maior nas pessoas, né? A pressão também era muito grande com somente os lançamentos, né? Então, é aquela coisa de, poxa, tem que dar resultado, porque a gente depende disso para manter a empresa durante todo o ano, né? Então, tinha uma pressão muito grande pelos resultados quando a gente trabalhava somente com lançamentos de turma. E você, como pai, assim, você tem essa... porque uma das coisas, né, particularmente falando, né, eu vou trazer um pouco aqui na minha visão, assim, quando a gente se torna pai, né, algumas preocupações que a gente não tinha antes, a gente começa a ter, né? Então, tipo, cara, como vai ser, né? Às vezes você... Antes de você ser pai, você até ousa mais em algum nível, né? E quando você se torna pai, algumas decisões você começa a ser um pouco mais conservador, a falar, cara, eu não vou, sei lá, pegar essa grana que eu tenho aqui e botar numa aventura que pode ser que dê muito certo, né? Então, acho que isso é um ponto, assim, né? E aí, falando até do meu lado, né? Que a recorrência, essa coisa da previsibilidade, a própria segurança, né? Que um modelo de negócio de recorrência traz, ele traz um pouco disso também, até para a gente que, quando a gente se torna pai, a gente começa a ficar mais presente para os riscos das coisas, né, cara? Qual que é a sua visão, assim, você como pai, dentro dessa perspectiva e optando por caminhar, né, como empresário também, né, porque é importante você ver, como que é a tua visão, assim, em relação a isso, em relação a risco, tomar risco? Hoje você... Porque, cara, empresa exige risco, né? Como que é você lida com isso, cara, de tomar risco? O que é para você? Fala aí um pouquinho. Eu tive isso e eu considero tudo isso que você falou na minha vida como algo muito com potencial ainda maior, algo maior ainda. Por quê? Primeiro, pela questão dos meus 2 filhos especiais, então envolve ali gastos extras com tratamentos caros, com escola cara, investimentos, né? Então tem todo algo que eu não posso me aventurar, colocar a saúde deles em risco nesse sentido, né? E tem um outro ponto que é a questão assim de, poxa, eu preciso arriscar menos por conta da Marinha. Eu estou saindo de um trabalho estável. O que eu vou dizer para minha esposa, para os meus pais? Pô, eu estou saindo de uma carreira, né, estabilizada, para arriscar a vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, cara. Num negócio digital, né, cara? Negócio digital, tipo assim, não dá, entendeu? Não rola. Então, eu preciso me organizar até para mostrar para os familiares, para as pessoas ali, que apesar de eu sempre tive um espírito empreendedor, e é o que eu gosto de fazer, eu gosto de ter as ideias e colocar em prática. Então, ter uma instituição onde ela exige que você... E sou muito grato, inclusive, à Marinha, mas é uma instituição que tem as regras e você cumpre aquelas regras. Você não tem um espírito ali empreendedor, de criatividade, isso fica meio em segundo plano. E, então, eu senti essa necessidade de ser eu mesmo, né, enquanto criatividade, empreendedorismo. Então, eu queria me deslocar, precisava dessa estabilidade para dar segurança, né, para os meus familiares, né, para eles pelo menos me escutarem a ideia, né, escutarem essa ideia, e também pela questão assim da minha família em si. Então ficou claro para mim que, poxa, para eu parar de atender, para eu seguir essa vida, eu preciso ter uma estabilidade, e a recorrência nos trouxe isso, teve um outro ponto também, Pedro, que eu acho importante colocar, que é a questão do que eu acredito ser a educação, do que eu acredito ser o ensino. Eu não acredito que nenhum curso seja o ponto final. Não acredito, tanto na capacitação dos profissionais da educação,
quanto na capacitação dos profissionais da saúde, e quanto principalmente para os pais, que a gente tem muitos pais também que se capacitam com a gente. E aí o pai ele vai fazer um curso, e por mais que você trabalhe com lançamento, que você diga que o seu produto ali é o melhor que tem, a gente sabe que vai chegar no final daquele curso e não acabou. Ele precisa continuar aprendendo. Né? Por mais que você faça um curso de excelência, ele vai precisar continuar aprendendo depois. Né? Passou um mês, veio um conteúdo novo, saiu um artigo novo, tem uma ciência nova surgindo. Então, um modelo de ensino, e o online te permite isso, né? Um modelo de ensino que tenha esse espírito de comunidade, de capacitação contínua, se enquadra mais no que eu penso ser um modelo de ensino também. Então, teve toda essa questão de mudança de vida, mas tem algo ali que eu acredito que funcione melhor. O modelo de recorrência, ele favorece essa mentalidade que você tem de educação contínua, de crescimento. Legal. Sim, legal. A pessoa terminou um curso, a gente entrega o certificado para ela, mas a gente diz, continua conosco. Vamos fazer outro. Sim. Vamos seguir estudando, lê esse artigo, assiste essa série, conversa com os colegas, não pode acabar ali. Hoje você integra, né, dos formatos de assinatura vários, né? Então você tem assinatura, comunidade, você tem possibilidade de recompra também, né? Porque recorrência não é só o cara pagar mensal, né? É recompra também, né? Então você tem isso também, né? Da galera que vai comprando outros treinamentos junto com você e avançando. Sim, sim. A ideia te permite isso, né? Que você tenha, por exemplo, conhecimento gratuito para quem não pode pagar ou naquele momento não acha que é o momento para estar adquirindo algo. Você tem aquele conhecimento, né, para aquelas pessoas que estão entrando nesse mundo ou querem um conhecimento mais pontual. E você tem conhecimento para aquelas pessoas que querem um conhecimento contínuo, aquele curso mais aprofundado. Então, isso permite, né, você alcançar mais pessoas, porque cada pessoa está num ponto de vida diferente, numa expectativa diferente. E aí você tem ali um curso, um produto certo para aquela pessoa, para os diferentes tipos de pessoas. Acho bem interessante esse ponto, né? O tópico que vocês trabalham, né, que é o tópico autismo, ele é delicado, né? Eu falo assim porque eu trabalho também com assinaturas específicas nossas dentro do Mentalidade, que a gente faz o processo de escala e opera diretamente, por exemplo, num segmento de espiritualidade, que também é um assunto assim, né, que as pessoas às vezes ficam tem um pouco de preconceito em algum nível. Como assim você está vendendo esse tipo de conhecimento e tudo mais? E a gente distribui muito conteúdo gratuito, né, justamente para aquelas pessoas que não podem, que não têm condições, né? Na verdade, a gente distribui o conteúdo gratuito porque a gente tem um conteúdo pago ali que as pessoas financiam, né? Então, quem paga financia essa distribuição gratuita, né? Como que você vê isso? Como que é a sua visão sobre a distribuição de conteúdo de valor gratuito? Como que você enxerga isso e como que você pratica, né, isso dentro da Academia do Autismo? Conta um pouco para a gente. Assim. Então, eu e a minha esposa, a gente tenta manter um compromisso que nós criamos quando a gente entrou nesse mundo, que é a missão da instituição. A missão da instituição é melhorar a qualidade de vida dos 2 milhões de autistas que a gente tem no Brasil. Essa é a missão. 2 milhões, a gente não tem uma estimativa oficial. Tem várias formas de fazer isso, né? A gente faz a partir de conhecimento. Só que é evidente, né, que é uma instituição privada e que hoje mantém a minha instituição, a minha vida familiar, né, o meu retorno financeiro, a minha estabilidade financeira vem da instituição. Além dos funcionários, colaboradores que hoje somam, além de prestadores de serviços, colaboradores, professores, somam mais de 50 pessoas ali envolvidas. Né? Então, assim, qual é o compromisso que a gente criou? Primeiro, manter 80% dos conteúdos da Academia do Autismo gratuito. Então, a gente sempre tenta não avançar muito. Poxa, a gente está oferecendo muitos cursos e está deixando de oferecer conteúdo gratuito. Então, a gente puxa a rédea, vamos fazer um mês aqui só gratuito, sem oferecer nada, para a gente manter esse padrão. Né? E a gente tem algumas questões também, que a gente fez um projeto chamado Academia Solidária, e a gente pega 10% do valor da assinatura e a gente doa para instituições que trabalham com autismo. A gente seleciona, né, todo início de ano, a gente seleciona instituições, as instituições se credenciam, a gente avalia direitinho, né, porque é preciso muito cuidado nesse momento. A gente avalia instituições que realmente estão precisando, que ajudam crianças que estão regulamentadas. A gente seleciona essas instituições e todo mês a gente doa, né, um percentual das assinaturas
para diferentes instituições. Então, essas duas formas nos mantêm muito bem, assim, muito tranquilos em relação a todas essas questões, assim, de trabalhar com um público, né, um público que é sim sensível, principalmente os pais, né, os profissionais estão mais acostumados a investir, precisam investir em formação, principalmente os pais, que a gente sabe que tem diferentes condições socioeconômicas. Você um dia foi esse pai, né? Então você sabe né? como que é essa dor, né, cara? Sim. Então, é a forma que a gente encontrou de levar conhecimento para quem não pode pagar e ajudar instituições para que a gente consiga mudar, né, a vida das pessoas com autismo aqui no país. Legal, cara, legal. Cara, eu vou te fazer umas perguntas aí diferentes. Fica à vontade, Posso? vamos lá. Então tá bom, cara. Eu separei aqui algumas. Preciso pegar um copo d'água ou não? É o seguinte, cara. Quando a gente fala da sua profissão, você como psicólogo, especialista no autismo, cara, quais são as recomendações ruins que você ouve na sua profissão e na sua área de atuação? Recomendações? Recomendações ruins, cara, que você falaria assim, cara, não siga esse tipo de recomendação. Tem alguma? Cara, tem diversas. Assim. A primeira delas a psicologia não ensina sobre autismo. Na verdade, nenhuma área da saúde ensina sobre autismo, né? Então, para esse público que me acompanha, a primeira recomendação que eu dou a gente precisa encontrar profissionais que se formaram em psicologia, fonoaudiologia e diversas outras profissões da saúde, mas que estudaram o autismo depois. Porque são áreas muito amplas, que estudam um pouquinho de cada coisa. Eu tive uma aula sobre autismo de meia hora durante a faculdade toda. Então, não é porque a pessoa é psicóloga que ela está pronta para atender esse público, que é um público muito específico. Então, busca aquele profissional que, poxa, me formei em psicologia e decidi atuar nessa área, psicologia infantil, fiz cursos sobre autismo, fiz uma especialização, fiz um curso. Então, é importante que a gente busque profissionais especializados cada vez mais. E a segunda questão é procurar profissionais, logicamente, questões éticas envolvidas, né? Aquele profissional que não julga a família, aquele profissional que acredita no potencial da criança, aquele profissional que busca estratégias e, principalmente, que leve em consideração a individualidade. Não existe assim um protocolo fechado que todas as crianças que eu atendo eu vou encaixar nesse protocolo, nesse método. Não existe isso. Cada criança, cada pessoa, na verdade, é única. Então, o profissional precisa estar pronto para sempre estar aprendendo. Eu costumo dizer que a gente não tem nunca experiência com autismo, né? Não tem, porque cada autista é único. Então, eu posso atender 1000 crianças com autismo, né? Se amanhã eu receber uma criança nova, eu não tenho experiência sobre ela. Né? Sobre ela eu não sei nada ainda. Então, eu tenho que estar sempre aprendendo a partir da individualidade para poder atender esse público. Se a pessoa, o profissional, não se coloca nessa função, nessa situação, eu sugiro que a família procure um outro profissional. Legal. Ainda dentro desse aspecto de você como profissional, cara, como que você lida com essa questão de o preconceito ou até, cara, aspectos que eu vejo... Eu tenho um grande amigo, né, que tem um filho autista e a gente uma vez teve um papo sobre isso, né, e ele falando sobre a questão de normal, né, a gente estava falando sobre isso, né. Porque quando você recebe, né, esse filho, isso é ele me falando, né? Quando você recebe o filho, você fala assim, mas o meu filho, será que o meu filho é normal? E esse próprio termo, né, é um termo que tira, né, que é preconceituoso, né, cara? Como que você, como pai profissional, lida com isso? Cara, normalidade, o que é normalidade? Como que você visualiza isso? E como que você lida com essas questões da própria sociedade que não está adequada, de um modo geral, né, não só na condição do autismo, mas de tantas outras, né, pessoas com condições que são fora do típico, né? Eu sei, ele até me ensinou isso, né? Não é isso? Então, assim, isso daí, as pessoas são tratadas, né, cara? Querendo ou não, existe esse preconceito, existe um olhar da sociedade. Como que você lida com isso como pai, como profissional, cara? Então,
Realmente, esse conceito de normal não faz o mínimo sentido, assim, se a gente for avaliar no termo, né? O termo normal é algo que está dentro da norma. Ninguém está dentro da norma 100%. É verdade. Né? Em algum aspecto, eu estou fora da norma. Isso é saudável, isso é individualidade. Sim. Então, assim, a gente tem 25% das pessoas têm alguma deficiência no país. Essas pessoas estão fora de uma norma. Né? Se a maioria da população tem uma determinada faixa econômica, eu estou fora dessa faixa, eu estou fora dessa norma. Se a maioria da população brasileira assiste um determinado programa, eu não assisto, eu estou fora dessa norma. A gente que está no mercado digital, a gente está fora de uma norma. Então, assim, não existe. Ninguém é 100% dentro das normas. E isso é saudável. Então, o normal é ser diverso. Né? E dentro do autismo a gente tem o conceito de neurodiversidade, né? Que é justamente esse, de a gente tentar construir cada vez a sociedade de uma forma que ela não fique estanque, querendo que todo mundo se enquadre nessa forma de pensar, de viver. E sim que a sociedade como um todo já se apresente respeitando essa diversidade de todo mundo. Locais, escola, né? Todas as situações onde a gente vai, que essas situações elas já estejam flexíveis ao ponto de conseguir receber todos os públicos e as suas especificidades. Se a gente tivesse isso, essas barreiras sociais, né, que a gente encontra todo dia, se a gente não tivesse isso, as deficiências elas teriam um peso muito menor, um impacto muito menor na vida da pessoa. Né? O que impossibilita o cadeirante, por exemplo, é que ele não consegue se deslocar na cidade. Se ele conseguir se deslocar, ir num banco, ir na escola, se ele conseguir ter as adaptações necessárias numa academia, numa instituição de natação, se ele conseguir ter isso, ele vai ter todos os seus direitos preservados, então as barreiras sociais diminuem muito. Com o autismo é a mesma coisa. E, infelizmente, assim, não é mimimi. Né? O preconceito existe, a gente lida com isso todos os dias. Né? Quanto pai, quanto profissional, eu tento buscar sempre associar ele à falta de conhecimento. Eu tento associar dessa forma. Quando eu associo dessa forma, eu vejo que o preconceito mesmo, que é aquela pessoa que é má, aquela pessoa que vai te tratar mal, independente de conhecimento, de informação, isso cai muito. Né? Graças a Deus, assim, né? As pessoas, né? Quando elas recebem a informação, o conhecimento, a grande maioria delas passa a ter uma forma de agir diferente. Eu acredito muito nisso. Então, quando eu percebo situações nesse sentido, eu aproveito essas situações para levar conhecimento, para levar uma informação. Então, às vezes, a criança que, poxa, viu meu filho gritando na frente de casa, passou, um cochichou para o outro. Você percebe, poxa, estão falando do meu filho. Vou ali, vou pedir para ele entregar alguma coisa, vou explicar para eles o porquê que ele está gritando daquele jeito. Então, é uma forma de você levar informação para a criança que talvez ela nunca tenha recebido dos pais. Né? Então, vou no parquinho, aí uma criança, não vou brincar com ele não, porque ele grita, não vou brincar com ele porque ele está fazendo isso. Você ouve isso. O que eu oriento os pais? Vai ali, conversa com a mãe, conversa com a criança, explica, leva informação, deixa uma revistinha, deixa um panfleto. Então, é uma forma mais saudável de lutar contra algo que, lógico, que machuca, lógico que nem todo dia você está bem para ouvir isso e ficar estável, mas é muito importante que você consiga entender que a melhor maneira de você mudar isso é com criatividade, com conhecimento. Né? Nem sempre a briga, o grito, o xingamento, né? Essa agressividade verbal vai mudar aquilo que você gostaria de mudar. Então, eu tento sempre orientar dessa forma os pais e os profissionais também. Né? Legal. De conhecimento muda. Né? Legal, muito bom. E conta então para a gente um pouquinho como que vocês fazem isso dentro do nosso mundo azul, cara. Como que você leva essa pegada do conhecimento, a quebra do preconceito e tudo mais, né? Fala um pouquinho do nosso mundo azul, faz um jabá aí, né? Fala pra galera como que funciona a comunidade de vocês, o que vocês entregam de conteúdo, né? Até para tangibilizar, né? O cara fala, pô, que legal, cara, interessante. Mas como que você coloca isso na prática através da comunidade, né, do nosso mundo azul? Fala um pouquinho pra gente. Bacana. Então, o nosso Mundo Azul ele surgiu dessa necessidade da nossa recorrência. Né? Então, a gente tinha um ambiente de cursos, a pessoa se inscrevia num curso, fazia um curso. O nosso Mundo Azul ele veio para, poxa, vamos fazer mais que isso.
Vamos ter um ambiente que se aproxime realmente de uma comunidade, que tenha ali, né, que a pessoa fique mais tempo nesse ambiente, né? O que geralmente acontece é a pessoa, poxa, eu me inscrevi num curso, vou ali assistir a aula, muitas vezes porque eu sou obrigado a assistir, a terminar algum conteúdo, enfim, né? E saio fora, vou para o Instagram, vou para o Facebook, vou para o Netflix. E a gente pensou, se a gente criar um ambiente criativo, um ambiente aconchegante, um ambiente divertido, prazeroso, a pessoa ela vai lá, assiste o curso e ela permanece nesse ambiente. Então, isso que está por trás aí do nosso Mundo Azul. E o que a gente colocou lá, né? Primeiro, assim, esse conceito de um ambiente prazeroso, de comunidade, de pertencimento. Então, um coleguinha pode conversar com o outro, uma mãe pode tirar uma informação com uma outra mãe com mais experiência, com profissionais, pode criar um tópico, né? E a gente responder esse tópico. A gente colocou séries, né? Então, vou assistir a série da Netflix, por que eu não assisto a série no nosso Mundo Azul? Uhum. Né? Cara, isso é o que eu acho mais legal. Conta uma série que vocês têm lá. Por exemplo, a gente tem uma série que eu saio com os meus filhos para os ambientes. Se chama o Mundo Azul é lá fora. O Mundo Azul é um termo muito usado aí na área do autismo, para motivar os pais a evitar o isolamento. Logicamente que não estava na época da pandemia ainda, mas assim, é muito comum os pais, por conta de todo esse preconceito, essas dificuldades, cada vez mais ficarem no seu cantinho. É muito comum e a criança vai perdendo oportunidades de crescer. Então, a série visa motivar os pais a justamente isso. Então, eu mostro realmente a dificuldade. A gente foi para o shopping. Tá aqui, meu filho está tendo crise aqui, se jogou no chão. Como que eu posso fazer agora? A gente foi para o pula-pula. O pula-pula estava fechado e ele não aceitou. Então, eu mostro lá, pode acontecer isso. Né? A gente mostra, as pessoas vão olhar. Vão olhar, porque ele é grande. E as pessoas olhando de fato. Pessoas olhando. Então, assim, aí eu mostro como que eu lido com isso, justamente para motivar as pessoas. Vamos fazer, vamos tentar, né? Tem um outro dia que a gente viajou com eles, né? Viajamos, foram 4 horas de viagem. Muitas famílias não fazem isso. Botar as 2 crianças com autismo severo no carro, vamos para um parque aquático lá do outro lado do estado. Então, mostramos como que foi no hotel, as adaptações necessárias. Acordou no hotel de manhã, a minha esposa foi tomar o café, eu não conseguia porque o meu filho queria ir para a piscina estava fechada. Então, eu não podia sair com ele porque ele ia querer ir para a piscina. Né? Então, ela foi lá, tomou o café, trouxe o café para eu tomar dentro do quarto. O hotel não permitia isso, permitiu para a gente. A questão da flexibilidade social. Também, né? Né? Sim. Então, permitiu para a gente tomou o café, ficou ali se divertindo com ele, esperando dar o horário, abriu a piscina, né, o clube, né, abriu, pronto, acabou, ficou feliz, se divertindo. Então, mostramos isso também. Tem uma outra série com um autista, que é o William Shimura, né, um autista já adulto, faz mestrado, tem um nível de conhecimento muito bom. Ele gravou a série para a gente, contando essas dificuldades do autista adulto, que é um autista leve, mas que ele é maltratado no trabalho, ele não consegue uma vaga de trabalho, ele tem dificuldades na faculdade, porque ninguém flexibiliza nada para ele. Então, ele mostrou o dia a dia dele também. Então, assim, tem muito conteúdo bacana nesse sentido. Assim. Além dos cursos, artigos, né, que são escritos também para proporcionar conteúdo mais acadêmico também para as pessoas. Então, a ideia de comunidade está presente no nosso Mundo Azul. Que legal, cara. Hoje vocês atendem, então, dentro desse programa e de tudo que vocês fazem, né, na Academia do Autismo, diversos perfis, né? Pais, educadores, né? Quem mais que vocês atendem, assim? Qual que é o range, assim, de atendimento? A gente tem, né, em torno ali de 40% até 50% do público são pais e familiares, né? Avó, pai, mãe, né? De familiares de crianças, especialmente com autismo, adultos também, mas o público maior é pais e mães de crianças com autismo. E a gente tem aí 50%, 60% de profissionais. Esses profissionais, eles são profissionais da saúde e profissionais da educação. E é bem dividido. Então, a gente tem cursos para pais, né? A gente tem cursos para profissionais da saúde e cursos para profissionais da educação, alfabetização, matemática, inclusão escolar, né? E dentro do nosso Mundo Azul isso acaba se tornando muito bacana. Reúne todo mundo. Reúne todo mundo. Então tem, por exemplo, o profissional e no perfil desse profissional aparece quais os cursos que ele já fez e aparece aonde que ele atende. Então tem um mapinha ali que o pai pode, poxa, esse profissional fez esse curso, ele é da minha cidade, vou entrar em contato com ele para marcar uma consulta, para tirar uma dúvida. Então tem essa troca também que eu acho muito enriquecedora. Assim. Muito bom, muito bom. E quantos alunos, cara, vocês já têm? Qual que é o alcance que vocês têm hoje? Assim?
Então, a gente começou, né, desde 2016 e já passaram por cursos nossos quase 15 mil alunos, somando quase 15 mil alunos. Hoje a gente tem em torno de 12 mil pessoas presentes. Alguns alunos fizeram outros cursos ainda em outra plataforma, enfim. Hoje a gente tem ali em torno de 11, 12 mil participantes aí do Nosso Mundo Azul, inscritos em algum curso da academia, ou assinantes do Nosso Mundo Azul, né? Então, o alcance está muito grande, muito bacana, assim, e a gente percebe cada vez mais as pessoas buscando esse conhecimento, o que acaba sendo muito positivo, né? Porque o conhecimento é o principal fator que vai mudar a vida das crianças com autismo, que é a nossa missão, né? Legal, cara. Parabéns, cara. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns por tudo que vocês têm realizado. E a gente vai caminhando agora para fechar, né? Eu queria que você deixasse um conselho, cara. Um conselho para quem? Um conselho para aquela pessoa que está ali do outro lado, está ali atrás daquela câmera ali, e ele tem pensado, cara. Ele tem pensado em dar passos, né, para começar o negócio dele, né? Ele tem pensado em iniciar mesmo dentro desse mercado digital, né, dentro das possibilidades, e não só como mercado, mas, cara, aquele cara que tem um conhecimento, que é um profissional, assim como você um dia foi, e que estava, de certa forma, visando assim, cara, eu quero... não quero arriscar tudo do dia para a noite, eu não quero ganhar um dinheirinho na internet, não é essa a parada, né? Eu vi um monte de gente falando isso, com um monte de promessa e coisa desse tipo, mas, cara, não, eu quero uma coisa séria, eu quero levar a minha profissão, eu quero alcançar mais pessoas, eu quero levar essa mensagem mais longe, né, o conhecimento que eu tenho. Qual o conselho que você daria, cara, para essa pessoa que está nesse momento aí de indecisão, olhando, né, esse ambiente digital e tudo mais? Então, primeiro, assim, o primeiro grande conselho é assim, que é um trabalho como qualquer outro e que muitas vezes vai te exigir mais esforço, mais dedicação do que outros trabalhos. Então, as pessoas às vezes entendem que, poxa, vou trabalhar com a internet, não vou ter muito trabalho, vou ter tempo livre. Um estilo de vida um pouco diferente, você tem momentos ali que você consegue se organizar diferente, mas vai te dar bastante trabalho como qualquer outro. E é importante essa dedicação para que os frutos aconteçam, né? Então, vocês, por exemplo, trabalham nesse ramo, estão aqui trabalhando, chegaram cedo, trouxeram equipamentos, estão com uma grande equipe aqui, então envolve todo um trabalho como qualquer outro, né? Isso é importante deixar claro. E o segundo conselho que eu dou é que, assim, se a pessoa ela está numa situação e se enxergou na minha história, digamos assim, né? Eu tenho um trabalho aqui, estou querendo ir para o mercado digital e estou com dúvidas se arrisco, se não arrisco. Eu aconselho a pensar no modelo de recorrência, que é um modelo de uma estabilidade um pouco maior, e eu considero com um risco bem menor. Porque com o modelo de recorrência, além de ter todo esse alcance maior, você tem uma previsibilidade, e aí, a partir dessa previsibilidade, você pode dar passos maiores, você pode pensar em algum lançamento, mas já tendo um aparato ali, um alicerce, né, mensal bem estabilizado. Então, você não precisa abandonar tudo para se aventurar, né, e podendo dar certo ou não, mas com um risco muito maior. Então, eu acho que esse modelo de recorrência, ele traz justamente essa possibilidade da pessoa ela entrar nesse ramo sem precisar se arriscar tanto e, principalmente, dando uma estabilidade para que ela possa se organizar pessoalmente, profissionalmente, né, e alcançar outros passos futuramente, se for o caso. Muito bom, muito bom. Fábio, muito obrigado, cara. Obrigado aí. Eu te agradeço. Pelo seu tempo. Foi muito bacana o papo, cara. Muito legal. E é isso aí. Galera, você que está assistindo o nosso podcast aí, cara, se você está ouvindo, né, esse podcast agora no Spotify, você dá aquele printzinho na tela, me marca lá, @PHMQuintanilha, marca o Fábio também, @Academia do Autismo, né? Fábio Coelho também, agora ele está com o Instagram lá dele, que ele falou para mim, então marca lá também. Como é que é o seu Instagram, Fábio? O meu é Fábio Coelho Psicólogo. Fábio Coelho Psicólogo, @Academia do Autismo. Né, marca a gente lá no Instagram e compartilha aí um insight, alguma coisa que você tirou de valor, né, desse podcast aqui. Você está assistindo esse podcast no YouTube ou em alguma das nossas plataformas, deixa um comentário, cara, aqui embaixo, com um aprendizado, com alguma coisa que você achou de relevante, aquilo que você tirou, né, de valor daqui. Vai ser muito legal a gente poder ver o que você está
tirando aqui. O objetivo é que a gente possa gerar valor para você, para que você possa vislumbrar e entender também um pouco, né, da visão, né, do Fábio e tudo aquilo que a gente tem conseguido de alguma forma ajudar eles a escalar, né, essa visão da Academia do Autismo. A gente, como Mentalidade Empreendedora, se sente muito grato, né, por ter perto da gente e dentro da nossa comunidade pessoas como o Fábio que levam essa mensagem para mais pessoas, né? Então, a gente fala, inclusive, Fábio, que quando os nossos clientes crescem, a gente cumpre a nossa missão. Né? Quando a gente amplifica, de alguma forma, a mensagem de vocês, com estratégia de marketing, com tudo mais que a gente faz, a gente consegue levar essa mensagem ainda mais longe. A gente está cumprindo a nossa missão quando você cumpre a sua. Né? Então, a gente tem muito prazer nisso. Assim. Então, cara, se você curtiu isso, acompanhe o trabalho da Academia do Autismo, inclusive indica, se você conhece algum pai, mãe, de filhos que têm essa condição, cara, indica a Academia do Autismo, um trabalho incrível que eles têm feito, tá bom? Então é isso, grande abraço. Se quiser deixar uma consideração final aí. Vou mandar um abraço para o pessoal que acompanhou, foi um prazer estar aqui com vocês, é sempre bom falar sobre o autismo, mas com essa visão, né, de contar um pouquinho da nossa história, e a gente aqui vai contando e vai relembrando algumas coisas. Então foi um papo bem bacana, agradeço aí a equipe, agradeço ao Pedro, e com certeza estamos juntos, e fico feliz de saber assim, que o nosso crescimento é o crescimento de vocês também, e vida que segue. Né? Um abraço para todo mundo aí e até a próxima. Valeu. Show de bola, galera. Um grande abraço e valeu!